Olá, esse material faz parte do curso Zero Discriminação HIV e AIDS. Vamos começar a aula Diagnóstico, Terapia Antirretroviral e Acompanhamento de Pessoas Vivendo com HIV, com Ana Isabel Costa de Menezes. Olá, eu sou Ana Isabel Menezes, médica infectologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico do HIV, terapia antirretroviral e sobre o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV. Em relação ao diagnóstico do HIV, a gente precisa se perguntar para quem a gente precisa ofertar o teste diagnóstico e também quando suspeitar de HIV. O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV tem como objetivo principal diagnosticar de forma precoce o HIV, ampliar a testagem, né? Atualmente, a política de saúde pública do Brasil, ela foca nessa ampliação de testagem para o HIV. Por quê? Porque a gente sabe que quanto antes o indivíduo souber que tem o HIV e quanto antes ele entrar na terapia antirretroviral, ele terá benefícios individuais e também ele vai interromper a cadeia de transmissão da comunidade do HIV. Recomenda-se a oferta de testagem para HIV e também para as outras ISTs a todos os pacientes sexualmente ativos, em especial após a exposição de risco. Porém, a gente precisa se atentar que em nenhuma situação deverá haver qualquer tipo de coerção para a realização dos testes. Em uma outra situação particular, que a gente sempre precisa lembrar, é a da tuberculose. O Brasil é um país com alta carga de tuberculose. Então, todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose devem ser testadas para HIV. E quando que a gente também tem que pensar na infecção pelo HIV? Porque, veja, a gente vai ofertar para aquele indivíduo que relata ter tido exposição sexual sem preservativo, a gente vai fazer o diagnóstico para aqueles indivíduos que vêm espontaneamente em busca do teste, isso atualmente é cada vez mais frequente, e também a gente vai solicitar o exame diagnóstico do HIV quando a gente suspeita da infecção do HIV. Então, quadros de imunossupressão sem diagnóstico, perda de peso inexplicável, diarreias crônicas sem causa definida, carcinoma invasivo de colo uterino e algumas infecções recorrentes, por exemplo, como herpes simples, né, levantam a possibilidade de uma infecção de HIV. Dentro da nossa hipótese diagnóstica, a gente vai colocar o HIV e então solicitar. Existem inúmeras manifestações de imunodeficiência associada ao HIV que nos fazem atentar para a infecção pelo HIV, né? Uma delas, por exemplo, é a tuberculose pulmonar e extrapulmonar, né? Outras, carcinoma cervical invasivo, como a gente já falou, dentre tantas outras, né? Emagrecimento, perda sem causa específica, neurotoxoplasmose, sarcoma de Kaposi, e algumas outras moderadas, manifestações de imunodeficiência moderada. Por exemplo, neuropatias periféricas, diarreia crônica por mais de um mês, tá? Esses são alguns exemplos dessas manifestações que nos fazem pensar em HIV, que nos fazem incluir o HIV na hipótese de diagnóstico. O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV pode ser feito através de alguns fluxogramas. No Brasil, a gente usa o Manual Técnico do Ministério da Saúde, que inclui 6 fluxogramas de testagem. Esses fluxogramas, eles são desenhados para que não ocorra um erro, para que possam ser incluídas todas as fases possíveis da infecção pelo HIV. A fase mais recente, assim como a fase um pouco mais tardia, né? A ampliação do diagnóstico em território nacional, o que significa isso? Aumentar a acessibilidade ao teste, aumentar a testagem, para você poder pegar todas aquelas pessoas que já estão infectadas e que não sabem, tá? E assim iniciar o tratamento antirretroviral de forma precoce. Essa ampliação do diagnóstico, ela é baseada principalmente no teste rápido. Por quê? Porque, como o nome diz, é um teste que pode ser realizado em até 30 minutos
Ele é de fácil acesso, ele é fácil de ser realizado. Para isso, ocorre uma capacitação do profissional de saúde, que é possível ser feito pelo Telelab, né? E dessa forma, tornar mais acessível essa testagem. Lembrando que o diagnóstico de crianças até 18 meses, que ocorrem através da transmissão vertical, é realizado através da detecção direta do vírus. Por quê? Porque até essa idade, a criança pode ainda ter anticorpos da mãe, tá? Alguns marcadores de infecção pelo HIV na corrente sanguínea, de acordo com o período da infecção, tá? Então, a gente tem aqui, por semanas de infecção, o RNA viral, o P24, que é o antígeno, que também é do vírus, o IgM e o IgG, que já são os anticorpos. Então, as metodologias diagnósticas existentes, elas vão atuar nesses marcadores, tá? Um diagnóstico muito precoce só é possível ser feito através do RNA. As gerações de testes de diagnósticos mais recentes já podem pegar os antígenos, o P24 principalmente. O Western blot, o imunoblot, já vão pegar da 4ª semana em diante. Por isso que a gente fala da janela imunológica, né? Aquela possibilidade de ainda estar bem no início da infecção e a gente tem que novamente testar em 30 dias, por exemplo. Novamente, um outro gráfico que vai mostrar a fase da infecção com os métodos laboratoriais, né? Então, a fase de eclipse é quando a gente ainda não tem como detectar, a fase de infecção aguda, né, que inicialmente a gente vai conseguir detectar com o PCR, depois o antígeno, a ELISA, que são as gerações mais recentes, e aí sim a gente vai ter os outros métodos diagnósticos. Aqui é só uma forma de mostrar para vocês essas metodologias, e são essas metodologias que compõem aqueles 6 fluxogramas que a gente citou anteriormente. E esse aqui é apenas o exemplo do fluxograma do teste rápido. Ou seja, com o teste rápido eu posso fechar o diagnóstico do HIV? Sim, eu posso. E aqui está o fluxograma para isso. O que se faz é fazer um teste rápido e depois um outro teste rápido. Preferencialmente, mesmo que seja da mesma marca, um outro lote nesse TR2, tá? Então, 2 testes rápidos positivos, a gente fecha o diagnóstico para HIV. Todos os indivíduos que apresentarem resultados reagentes, né, em 2 testes rápidos, eles vão ser solicitados mais na sequência os outros exames mais específicos e encaminhados, então, para o atendimento. E aí? O resultado deu positivo para HIV. E agora? O que eu faço? Bom, a gente precisa lembrar que muitas pessoas não têm informações prévias sobre o HIV. A gente precisa acolher aquela demanda. Outras pessoas também têm informações sobre o HIV, porém, frente ao resultado positivo, também precisam ser acolhidas. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender qual vai ser aquela demanda do indivíduo que acabou de receber o resultado do HIV. E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. É claro que a gente vai ter um roteiro na nossa mente, né, que a gente precisa saber o básico, para a gente poder responder minimamente, né, as informações básicas que a gente precisa dar nesse primeiro momento, se assim for solicitado, né. Então, o que é HIV e a AIDS, como se transmite o HIV, como é feito o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV, quais são os exames principais que serão solicitados na sequência e como é feito o tratamento. Esse roteiro é muito bom, mas sempre lembrando, primeiro a gente escuta. Qual é a primeira pergunta que aquele indivíduo vai nos fazer depois do resultado? A gente escuta e responde, e vai entregar para ele, sim, essas informações básicas, de acordo com o que for possível. Além disso, a gente sabe que apesar de mais de 30 anos de história do HIV, ainda convivemos com estigma e preconceito.
Como cuidadores de saúde, a gente exerce um lugar de não julgamento, mas nem sempre isso é fácil. Mais do que isso, ocupamos um lugar dentro da sociedade que possibilita um auxílio na mudança desses paradigmas arcaicos. Mas para isso a gente precisa reconhecer nossas barreiras. Quanto mais reconhecemos nossas barreiras, nossas crenças, preconceitos, pré-julgamento, mais nós humanizamos e atuamos sem julgamento. Porque aquilo que pensamos, que achamos, que cremos, não pode interferir na qualidade de atendimento com o outro. Sim? Bom, a segunda parte da aula fala especificamente sobre o tratamento de terapia antirretroviral, tá? A gente sabe que até o presente momento, a forma de controlar a replicação do vírus do HIV é com a TARV, né? O que a gente quer é que o vírus pare de se replicar, porque quando ele replica, ele causa dano para o nosso sistema imunológico. E por isso as doenças oportunistas aparecem. E por isso a inflamação celular pode também levar a algumas doenças associadas ao HIV, como a gente vai ver mais na frente, tá? Então, com mais de 30 anos da descoberta do HIV, a terapêutica vem evoluindo de forma considerável, né? Então, a gente tem cada vez mais esquemas de TARV simples e com menos eventos adversos, tá? O objetivo da TARV é a supressão viral. Supressão viral é igual a carga viral indetectável, é isso que queremos. Se a carga viral não fica indetectável após 6 meses de introdução da TARV, algo está acontecendo. A gente vai ver mais na frente que é a falha terapêutica. Realmente a evolução farmacológica da TARV mudou a cara do HIV, né? Porque vocês imaginem, lá no começo da história, né? De 30, 20 comprimidos diários, você hoje tem a possibilidade de tomar 1, 2 comprimidos apenas, né? Então, essa evolução, ela facilitou a adesão, ela minimizou os eventos adversos e ela mudou literalmente a cara do HIV, inclusive em relação aos eventos adversos, né? A gente vai ver mais na frente, a lipodistrofia fazia parte da cara dos pacientes que usavam antirretroviral lá, né, anos atrás, principalmente com as primeiras gerações da medicação, estavudina, didanosina, até os inibidores de protease. E hoje a gente não vê mais, né, esse evento adverso. Então, o ganho com a evolução, né, do farmacológica. Então, no Brasil, a gente segue as recomendações do Ministério da Saúde, tá? A gente vai falar aqui especificamente nas recomendações para os adultos. Esses protocolos todos são encontrados no site do Ministério, tá? A gente pode baixar em celular, é muito fácil, tá? Então, o tratamento antirretroviral. Quando que a gente inicia o tratamento antirretroviral? Antigamente, a gente tinha ponto de corte com CD4, né? Há alguns anos atrás, os estudos já mostraram, principalmente esses que estão citados, que existe um benefício clínico, imunológico, com redução de mortalidade e de adoecimento nas pessoas que vivem com HIV, com o início imediato da terapia antirretroviral. Então, a gente tem uma redução da morbimortalidade, a gente tem uma redução da incidência de TB, que é uma co-infecção importantíssima, né, e uma redução da transmissão. Então, a gente tem apenas benefícios com esse começo precoce. Então, hoje a gente não espera para começar o antirretroviral. A gente faz o acolhimento, faz a primeira consulta e já inicia a terapia antirretroviral, certo? Priorização do atendimento, né? Algumas pessoas precisam ser priorizadas no atendimento. Por quê? Porque estão em situações mais vulneráveis, em situações de maior risco, tanto para adoecimento quanto para morte. Então, se tem sintomas, eu tenho que saber por que o indivíduo tem sintomas. Quais sintomas? É uma infecção oportunista? É uma neoplasia associada ao HIV? Então, esses indivíduos precisam ser atendidos com mais brevidade. O linfócito TCD4,
né, menor que 350, me fala que a imunidade desse indivíduo está muito baixa. Então, ele tem um risco de eventos de infecções oportunistas, toxoplasmose, criptococose, tuberculose extrapulmonar, entre outras, que têm uma associação maior com a mortalidade. Gestantes, porque a gente precisa iniciar o quanto antes para evitar a transmissão vertical, tuberculose ativa, com infecções com as hepatites virais, né, B e C, e também um risco cardiovascular elevado, tá? Não se deve esperar exames laboratoriais para a gente começar a antirretroviral, tá? Em algumas situações, ok? Bom, o tratamento inicial, ele é feito com a combinação de 3 antirretrovirais, com 2 classes de antirretroviral. Então, são 3 remédios, porém, de 2 classes. A gente já viu em aulas anteriores sobre o ciclo de replicação do vírus do HIV. Esses antirretrovirais, eles vão ter alvos específicos no ciclo de replicação do HIV. Então, por exemplo, a gente tem os inibidores de entrada, que evitam que o vírus entre, né, através dos receptores na célula. A gente vai ter os inibidores de transcriptase reversa, e assim por diante. Então, o antirretroviral, ele vai impedir, ele vai quebrar, literalmente, esse ciclo de replicação do vírus HIV, que é o objetivo, né, para a gente ter essa carga viral indetectável. E como é que a gente inicia essa terapia antirretroviral? Bom, a gente tem esquemas padronizados que são preconizados. Por quê? Porque são esquemas estudados, né, e que têm benefício em ser iniciados com esses tratamentos específicos. Atualmente, no Brasil, a terapia preferencial é feita com tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir, tá? Existem contraindicações, como intolerância ou algumas raras interações medicamentosas do dolutegravir, né, que acabam indicando a substituição desse por exemplo, o efavirenz, tá? O tenofovir também, quando ele tem alguma contraindicação do tenofovir, a gente pode usar, por exemplo, o abacavir ou a zidovudina, o AZT, que são da mesma classe. Para isso, a gente precisa averiguar algumas situações, que eu vou falar mais adiante. Então, sobre a genotipagem pré-tratamento. Então, gente, genotipagem é um exame que detecta mutações no genoma viral, que podem conferir resistência aos medicamentos utilizados na terapia, tá? Na terapia com antirretroviral. Então, a gente tem 2 situações que a gente pede esse teste de genotipagem. Em algumas situações, antes de iniciar a TARV, e numa situação onde a gente já iniciou a TARV, porém a carga viral não está indetectável. A gente vai falar disso mais adiante. Agora a gente vai falar um pouquinho da genotipagem pré-tratamento. Então, vocês vão me perguntar, a gente pede essa genotipagem para todo paciente? Não. A genotipagem pré-tratamento está indicada em algumas situações. Quais situações? Por exemplo, paciente gestante infectada pelo HIV. Na gestante, a gente não pode errar a terapêutica. A gente quer que o quanto antes essa mulher tenha carga viral indetectável. Por quê? Porque isso vai garantir a não transmissão para o neném, certo? E a gente sabe que um esquema que funciona é aquele esquema que vai garantir quase 99% de chance da não transmissão vertical. Então, a gente faz a genotipagem pré-tratamento, lembrando que a gente não precisa aguardar o resultado da genotipagem. A gente inicia o antirretroviral indicado para gestante e aguarda a genotipagem. Se a genotipagem mostrar alguma resistência àquele esquema escolhido, a gente tem em mãos a possibilidade de trocar com segurança para algo que será realmente efetivo, tá bom? Para crianças infectadas pelo HIV, a gente também vai pedir a genotipagem, tá? Na transmissão vertical, elas já podem ter sido infectadas por vírus com mutação, e além disso, infelizmente, a gente sabe que para pediatria, a gente não tem um leque
tão amplo de antirretroviral como a gente tem para o adulto. Então, a gente precisa se armar de tudo que a gente tem para garantir um bom esquema para essa criança, tá bom? Na co-infecção TB-HIV também, vocês veem que toda hora aparece tuberculose? Não é de graça, gente. Então, para a co-infecção tuberculose e HIV, a gente também vai pedir essa genotipagem pré-tratamento, lembrando que a gente nunca atrasa o início de tratamento, tá bom? A gente pede por quê? Porque a gente vai ter esse resultado e vai ter uma garantia a mais de que, se houver qualquer mutação, a gente vai detectar de forma precoce e fazer essa troca desse antirretroviral de forma precoce também, tá? Sobre o abacavir pode ser uma alternativa ao tenofovir, como a gente falou, né? É da mesma classe do antirretroviral. No entanto, a gente precisa fazer uma testagem, que é o teste do HLA-B 5701, tá? Existe um alelo, que é esse alelo HLA, né, B, que pode aumentar o risco de reação de hipersensibilidade ao abacavir. Então, indivíduos que têm esse teste positivo, eles não devem receber o abacavir no esquema de terapia antirretroviral, pelo risco dessa reação, que é uma reação robusta, com risco, né, de hipersensibilidade, tá bem? A gente não pode fazer, obviamente, esse exame para quem já está usando o abacavir, tá bom? O que é a falha virológica? A falha virológica, ela é caracterizada pela carga viral detectável depois de 6 meses do início da TARV, ou quando a gente modifica a TARV, tá bom? Então, carga viral, também falha virológica, a gente pensa quando eu tenho um paciente que ele vinha bem, ele vem com a carga viral indetectável, e de repente, em alguma testagem, você tem uma carga viral detectável, tá? Aqui existem, às vezes, o que a gente chama de blips, que são pequenos escapes, mas são escapes menores de 500 cópias por ml, então a gente apenas observa. Se acontece uma vez, uma carga viral, vamos supor, de 80, 100, a gente observa. Uma carga viral que começa em ascensão, passa de 500, de 1000, não é um blip, é uma falha virológica, e a gente precisa atuar de forma precoce, tá bom? Existem algumas causas da falha virológica. Poderia ser esquemas inadequados, má adesão, comorbidades prévias, com o uso de medicamentos que vão fazer interação medicamentosa com o antirretroviral e assim não garantindo uma concentração sanguínea suficiente, tá, do antirretroviral, resistência viral adquirida, ou seja, existe uma má adesão ou essa interação medicamentosa e o vírus acabou criando, né, resistência ao antirretroviral e também a resistência transmitida, ou seja, o indivíduo já se contaminou com aquele vírus que tem aquela mutação. A falha virológica, ela é o principal parâmetro para o que caracteriza a falha ao tratamento. Tá? Então, o que a gente pode fazer quando a gente se vê frente a uma falha virológica? Primeira coisa é identificar a causa da falha. E não tenham dúvida que a principal causa da falha virológica é a má adesão, ok? Mas o que a gente precisa fazer? Identificar os possíveis motivos da não tomada do antirretroviral. Isso é fundamental para que a gente possa auxiliar na estratégia de adesão de forma individualizada. Certo? Então, a gente precisa escutar o nosso paciente, a gente precisa escutar aquele indivíduo. O que está acontecendo que ele não está conseguindo tomar o antirretroviral? A gente precisa lembrar, gente, que o HIV, ele é uma doença crônica. Então, como doença crônica, o tratamento é o antirretroviral. E como é que é feito esse tratamento? Com tomada diária de comprimido, certo? Ok. Então, se o indivíduo, por algum motivo, ele esquece de tomar o antirretroviral, se ele esquece uma semana de tomar o antirretroviral, ou esquece com frequência, né, se atrapalha nos horários, isso confere má adesão, tá? Existem inúmeras causas da má adesão, a gente só vai descobrir perguntando. Então, a gente pode ter na nossa frente questões socioeconômicas, tá? Então, tem pessoas que elas não vão ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus
para tirar os medicamentos com tanta frequência nas unidades dispensadoras de medicamento, né? A gente pode ter uma pessoa que não entendeu como é a posologia, ela não entendeu que ela tem que tomar aqueles 2 comprimidos, por exemplo, todos os dias, à noite, ou todos os dias, meio-dia, não importa, né? O uso de drogas listas e ilícitas também que podem prejudicar na tomada diária dos antirretrovirais. E os eventos diversos, né? Náusea, cefaleia, enjoo, diarreia, todos esses eventos adversos, eles podem atrapalhar na tomada dessas medicações. A gente só vai conseguir ajudar identificando a causa. Então, como é que a gente vai proceder frente à falha virológica? Identificou o que está acontecendo, a gente vai ter que incentivar a retomada do esquema indicado de antirretroviral, se for possível. Por quê? Porque o ideal é a gente solicitar o exame de genotipagem para saber se aquele esquema ainda é efetivo ou não. Mas para isso, o paciente tem que estar tomando o antirretroviral, né? Senão a gente não consegue identificar essas mutações, tá bom? Se a gente consegue fazer todo esse protocolo bonitinho, né, voltar a tomar o remédio por um tempo, conseguir genotipar, vir o resultado da genotipagem, que a gente pode, através dessa genotipagem, avaliar quais são as alternativas para esse paciente, a gente consegue proceder de forma correta e ideal frente à falha virológica, tá? Novamente, né, eu já falei anteriormente, o que é a genotipagem. Então, a falha virológica, ela é confirmada em 2 exames consecutivos de carga viral, com um intervalo de 4 semanas, pelo menos, né? Essa carga viral, ela é superior a 500 cópias por ml, e a gente precisa que o paciente esteja em uso de TARV por pelo menos 6 meses, tá? Porque se ele começou a usar o antirretroviral recentemente, a gente tem até 6 meses para essa carga viral ficar indetectável, tá? Então, isso aí não confere falha virológica. A gente está falando de pacientes que já estavam em uso de TARV e que não ficaram indetectável após os 6 meses de início de tratamento, ou já tinham a carga viral indetectável e, de repente, essa carga viral voltou a ser detectável. Olha aí novamente a co-infecção TB-HIV, né? Aí vocês falam, nossa, mas caramba, a aula era só sobre HIV, por que tanto TB junto, né? Porque é muito importante, gente. A gente precisa sempre pensar em TB na nossa comunidade, tá? E porque tem um impacto importante na morbimortalidade, tá? Para o tratamento específico do HIV na co-infecção com TB, a gente precisa atentar a algumas questões, tá bom? Pacientes que tiveram um diagnóstico concomitante, ou seja, o indivíduo teve o diagnóstico da TB pulmonar, né, na atenção básica de saúde, e de repente ele foi, como manda a recomendação, foi realizado o teste rápido e se descobriu que ele também tem HIV, tá? O que a gente precisa fazer? A gente inicia os 2 tratamentos juntos? Não. A gente sempre vai priorizar o tratamento da tuberculose, certo? Para iniciar o tratamento do antirretroviral, a gente vai avaliar como que está a imunidade desse paciente. Então, se ele tiver os linfócitos TCD4 menores que 50, a gente vai esperar pelo menos 2 semanas para o início da TARV. Se esse paciente tiver um CD4 maior que 50, aí sim, a partir da 8ª semana, a gente começa o tratamento da terapia antirretroviral. Não se recomenda o início concomitante do tratamento para ambos os agravos, tá? Porque assim a gente vai reduzir e evitar a ocorrência de eventos adversos cumulativos das medicações e também da síndrome de reconstituição imune, ok? Para o dolutegravir, a gente pode usar o dolutegravir em pacientes com tuberculose, mas sempre lembrar que o uso quando em uso da rifampicina, a gente usa a dose dobrada do dolutegravir, ok? E a última parte da aula, o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV. Então, a gente falou um pouquinho do diagnóstico, a gente falou um pouquinho do que é a TARV,
E agora a gente fala sobre os acompanhamentos, sobre o acompanhamento clínico, né, das pessoas vivendo com HIV, comorbidades e eventos adversos. Então, como a gente já citou anteriormente, o HIV hoje é uma doença crônica. Então, para os pacientes que já estão estáveis, sem nenhuma priorização de atendimento com um espaço mais reduzido, às vezes a gente vai precisar ver o paciente a cada semana, né? Às vezes a cada 15 dias, principalmente no início, tá? Mas depois, quando o paciente já está redondinho, ou seja, já está ali com uma boa adesão, a carga viral está indetectável, o que se recomenda é uma consulta semestral. Para quê? Para a gente poder avaliar a adesão ao tratamento, avaliar a retirada de profilaxias, muitas vezes, a carteirinha de imunização, se está tudo bem, se está em dia, o que a gente vai precisar imunizar, eventos adversos dos antirretrovirais e acompanhar a possibilidade de realizar outros diagnósticos, né, de outras comorbidades. Então, no PCDT, que a gente mostrou a fotinho lá na frente do documento, a gente vai ter várias tabelas que auxiliam nesse roteiro, né, dessa consulta clínica, desse acompanhamento. Na abordagem inicial, é claro, a gente vai precisar dar aquelas informações específicas sobre a infecção pelo HIV. Muitas vezes isso já vai ser feito no acolhimento logo após o resultado do HIV. A história médica atual e passada, claro, a gente precisa saber o que esse paciente tem previamente de história médica, que medicações ele já usa ou usou, né? Riscos e vulnerabilidades, para a gente entender até a estratégia para auxiliar na adesão, tá? História psicossocial, saúde reprodutiva, né? O paciente HIV, muitas vezes, a gente acha que ele vai perguntar sobre como funciona o HIV, a transmissão, e como já aconteceu, eu receber uma paciente mulher, por exemplo, a primeira consulta, a primeira pergunta que ela fez foi: eu quero engravidar, eu posso ter filho? Sim, você pode ter filho. Então, a gente tem que acolher aquela demanda. A saúde reprodutiva, ela está dentro também do atendimento do HIV, porque a gente vai orientar que o melhor período para a reprodução, né, para a mulher ficar gestante, para o homem ser pai, é quando a carga viral estiver indetectável por pelo menos 6 meses, tá bom? Aí, gente, a gente estende um pouquinho, né? Também sobre a saúde sexual. Saúde sexual não é só doença, né? Saúde sexual é muito mais do que isso, e também não é só saúde reprodutiva. Então, incluir na nossa anamnese a saúde sexual, tá? Histórico familiar, importante, tá? Dislipidemia, diabetes, neoplasia, doenças cardiovasculares. Por quê? Porque a gente sabe que tanto HIV quanto alguns antirretrovirais, eles vão aumentar o risco dessas comorbidades. Abordagem inicial, claro, existem alguns exames que a gente vai pedir inicialmente, depois a gente vai reduzir um pouquinho, né, essa lista, mas entre eles, os linfócitos TCD4, para a gente saber como é que está a imunidade desse indivíduo, para a gente saber quando que a gente vai indicar profilaxia ou suspeitar de possibilidade de infecções oportunistas. O exame de carga viral a gente vai pedir todas as vezes, a cada consulta, né, pelo menos semestral. Por quê? Porque é ele que nos diz se a terapia está tendo sucesso ou não, tá? Já falamos da geno pré-tratamento, e aí vem hemograma, glicemia, dosagem lipídica, função hepática, função renal, sífilis, as hepatites virais, para a gente poder avaliar a indicação de imunização, toxoplasmose, chagas, a prova tuberculínica, né, o PPD ou o MANTU, e a gente vai ver mais adiante por quê, e um raio-x de tórax. Periodicidade das consultas, aquilo que eu falei para vocês um pouquinho antes. Paciente que tá tudo bem, já tá com a carga viral indetectável, a cada 6 meses. Nas outras situações, nós vamos individualizar, tá? No início, quando a gente introduz o antirretroviral, é mais interessante a gente ver com mais precocidade. Por quê? A gente vê se aquele paciente está tendo algum evento adverso, alguma dificuldade de adesão, tá bom? Aqui existem outras situações também, né? Por exemplo, as pessoas que ainda não iniciaram TARF, às vezes porque não quiseram, então a gente tem que individualizar, mas tem que continuar fazendo o acompanhamento desse indivíduo, né? Garantir que ele tenha esse vínculo, ok?
Periodicidade dos exames, né? O CD4 e a carga viral. Esses são os exames, assim, carro-chefe, né? Das pessoas que vivem com HIV, né? Porque eles vão nos nortear, tanto para o sucesso terapêutico como para a falha, como para a gente saber se a gente precisa fazer algo mais em termos principalmente das profilaxias, né? Então, quando a pessoa está em uso, né, da TARV, ela é assintomática, tem carga viral indetectável, se esse CD4 dela é menor que 350, a gente continua pedindo a cada 6 meses. No entanto, se o CD4 já é maior que 350 em 2 exames consecutivos, com esse intervalo de 6 meses, a gente já não precisa solicitar. Isso, às vezes, causa angústia para o paciente. Ele já entra pedindo, como que está meu CD4? O CD4, ele costuma aumentar de forma progressiva, porém, muitas vezes mais lentamente, dependendo do basal, né, que aquela pessoa abriu o diagnóstico. Então, quanto menor, às vezes ela demora um pouquinho para subir. Tá? A gente tem que explicar que o CD4 ele é muito lábil, né? Qualquer coisa pode diminuir ou aumentar o CD4, e que isso não nos ajuda nas condutas, né? Estando a carga viral indetectável, e esse CD4 maior que 350, tá tudo bem, mas nós temos a autonomia de pedir toda vez que acharmos necessário, ok? Carga viral. A carga viral eu já falei bastante, né? Então não vou repetir. Tudo que tá nesse quadrinho a gente já falou, né? O que é mais importante de gravar? Isso eu já repeti, acho que mais de 3 vezes. Que a carga viral indetectável é o que nos garante o sucesso da terapia antirretroviral. E mais do que isso, garante a não transmissibilidade do vírus HIV. Então a gente sabe que a gente vai ter um benefício individualizado e um benefício coletivo. Tá bom? Exames de rotina. Também já conversamos lá sobre aqueles exames iniciais, então a gente acaba repetindo uns exames básicos, né, a cada 6 meses, saber se tem anemia, como é que tá a função renal, como é que tá a função hepática, como é que tá a glicemia, a parte das dislipidemias também é importante, tá? Sempre pedindo a hepatite C, né? Triagem para hepatite B para saber sobre a vacinação, né? Quando a gente já vacinou, se houve a viragem sorológica, né? Sífilis a gente sempre inclui. Em toda consulta, investigar sintomas de tuberculose ativa, né? Avaliação cardiovascular e dentre outras. Investigação de tuberculose. Lá vem de novo a tuberculose. Isso aí. Nunca esquecer da tuberculose. Então, em cada consulta, ver como uma oportunidade de não perder, de fazer o diagnóstico da tuberculose ativa, tá bom? As perguntas clássicas são tosse, febre, emagrecimento, sudorese noturna, tá bom? A presença de qualquer um desses sintomas pode indicar TB ativa e requer investigação. Incluir sempre, gente, a pergunta no paciente, quando ele inicia o acompanhamento, se ele já teve a TB no passado, ou se ele teve contato com alguém próximo com tuberculose no passado, tá bom? Quando a gente exclui a tuberculose ativa e as pessoas vivendo com HIV têm o CD4 inferior ou igual a 350, a gente vai recomendar o tratamento para ILTB, né, que é o tratamento para a infecção latente de tuberculose, que é realizado com a isoniazida 300 miligramas. Essa isoniazida, com a formulação de 300 miligramas, elas estão disponíveis na UDM, principalmente para esses pacientes que fazem tratamento de HIV, tá? Para facilitar também a tomada desse tratamento. E assim a gente vai evitar, né, eventos de TB ativa. Então, chegando mais na parte final da aula, né, que são as comorbidades de HIV. A gente viu anteriormente em outras aulas como funciona o HIV, né? Ele atua na inflamação, ele atua na imunologia e assim no envelhecimento celular precoce.
Existem algumas comorbidades não infecciosas que estão relacionadas ao HIV, né? Dentre elas, a nefropatia associada ao HIV, alterações neurológicas atribuídas ao HIV e cardiomiopatia associada ao HIV. Esses 3 exemplos, eles servem para reforçar como é importante a gente, de fato, ampliar o diagnóstico e colocar mais pessoas em tratamento precoce. Por quê? Quanto antes a gente detecta a carga viral, a gente vai evitar esses eventos que estão aqui citados, tá bom? Existem algumas comorbidades associadas tanto ao HIV, quanto também às medicações, né? Então, uma delas principal é o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Alteração da glicemia, alteração do colesterol, alteração dos triglicerídeos. A gente chama de síndrome metabólica. Toda consulta a gente precisa avaliar, né, esses critérios. Como que está o triglicerídeo, a glicemia de jejum, pressão arterial, obesidade visceral. Detectada a dislipidemia, que ela pode ser mista ou apenas do colesterol ou do triglicerídeo, a gente vai definir qual é a nossa conduta. Isso vai depender dos valores, claro, laboratoriais, e também de quem é meu paciente. Se ele já tem fator de risco cardiológico, por exemplo, eu não vou ser tão conservadora, não vou indicar apenas condutas não medicamentosas, né, como orientação nutricional, atividade física ou interrupção do tabagismo. Eu vou associar também condutas medicamentosas, com estatina ou fibrato, né, e também olhar para o meu antirretroviral, né, e perguntar, será que esse esquema é o mais adequado para esse paciente? A gente precisa fazer, eventualmente, essa revisão, tá? Sem ter medo de mudar, se a mudança vai trazer benefício para aquele indivíduo. O risco cardiovascular, também, gente. Então, existem algumas escalas que avaliam o risco cardiovascular, e aí, como eu falei anteriormente, né, a gente já sempre está pedindo esses exames dos lipídios, glicemia, avaliar tabagismo, hábitos alimentares, incentivar a atividade física sempre, né, e bons hábitos alimentares. A gente tem as condutas de prevenção e a gente tem condutas de tratamento. Então, a pergunta é, esse meu paciente, eu vou oferecer apenas prevenção ou ele já tem uma comorbidade fechada na qual eu preciso agir, né? Não ficar apenas esperando que os valores laboratoriais aumentem, que ele não mude o estilo de vida, e então ele tem um risco maior de infartos, de isquemias, de acidente vascular cerebral, né, e assim por diante. Então, a gente precisa olhar com mais atenção, sim, para esses pacientes. Neoplasias e HIVs. Então, também dentro do acompanhamento das pessoas vivendo com HIV, a gente vai incluir o item de rastreamento para as neoplasias. Um exemplo clássico é a neoplasia de colo uterino nas mulheres, né? Então, a gente precisa orientar e pedir o preventivo do câncer do colo do útero, né, com o Papa Nicolau, e aí acontece que a frequência, ela vai também variar, tá? Então, a gente vai pedir de forma semestral no primeiro ano, e se tudo tiver ok, a gente mantém o segmento anual, ou seja, vai fazer o preventivo de forma anual. Atenção, se o CD4 for menor que 200, a gente vai ter que priorizar essa correção, né, dos níveis de CD4, que nem sempre depende apenas da instituição do antirretroviral, porque muitas pessoas chegam com CD4 muito baixo, então elas vão demorar para ter essa subida, né? E realizar, então, rastreamento citológico a cada 6 meses, até essa recuperação imunológica. Se for necessário, se aparecer presença de alterações patológicas, a colposcopia está indicada, tá? Então, esse é um exemplo que a gente precisa olhar, né, nas mulheres que vivem com HIV. A lipodistrofia. A lipodistrofia, a gente não vê tão mais frequentemente quanto há alguns anos atrás, né? A lipodistrofia muitas vezes estava também associada às gerações mais antigas dos antirretrovirais, né? Como alguns
inibidores de transcriptase reversa, por exemplo, a didanosina, a estalbudina, que não usamos mais, né? E às vezes também alguns inibidores de protease que a gente não usa mais. Mas ele é um grupo heterogêneo de desordens do tecido adiposo, né? Que ele caracteriza-se por essa alteração seletiva de gordura em algumas partes do corpo, né? Ocorrendo uma redistribuição de gordura que pode ocorrer em conjunto com alterações metabólicas, né? É um padrão semelhante observado na síndrome metabólica, ou seja, então ele ainda está associado com o que a gente acabou de falar, que é a síndrome metabólica, tá? Pode ter a lipoatrofia, a lipohipertrofia, ou lipoacumulação, né? Que a gente tem, por exemplo, a GIBA, ou a forma mista. As alterações patológicas na lipodistrofia estão associadas ao aumento da apoptose, da fibrose, os níveis de citocinas inflamatórias, né, infiltração por macrófago, perda da arquitetura tecidual. A gente tem tratamentos, algumas opções terapêuticas, né, como mudança no estilo de vida, a gente indica exercício físico, orientação nutricional, redução na exposição aos antirretrovirais, modificação da TARV. Então, como eu falei há pouco, a gente já não usa a grande maioria dos antirretrovirais que eram associados com a lipodistrofia. O AZT ainda é associado, mas como vocês viram lá naquelas tabelas iniciais, o AZT já não é mais indicado como primeira linha, tá bom? Existe o tratamento farmacológico, né, para essas alterações metabólicas, e os tratamentos cirúrgicos também. No Brasil, a gente tem a portaria número 116, de 2009, que incorpora recursos no teto da alta e média complexidade para o tratamento da lipodistrofia. E assim, para a gente fechar a nossa aula, a gente não pode deixar de olhar os eventos adversos, tá? A gente sabe que eles diminuíram muitíssimo com essas novas drogas, mas eles ainda existem. Como a doença é crônica e o paciente precisa fazer uso do antirretroviral por toda a sua vida, até que essa terapêutica mude, né? Então, o que está vigente iniciou o tratamento, não para. A gente vai ter, sim, surgimento de eventos adversos para alguns pacientes, outros não terão, né? Mesmo assim, o que a gente precisa ter em mente? Que os benefícios globais da supressão viral e a melhoria da função imunológica como resultado da TARV, elas superam largamente os riscos associados aos efeitos adversos de alguns antirretrovirais, né? Alguns fatores podem predispor os indivíduos a efeitos adversos, seriam comorbidades que aumentam o risco ou os exacerbam, né? Etilismo ou com infecção com hepatites virais, por exemplo, né? Então, pode aumentar o risco de hepatotoxicidade. Alguns distúrbios psiquiátricos podem ser exacerbados por efavirenz, então a gente não indica, tá? Em pacientes que já têm algum histórico, né? Disfunção renal aumentada pode ter um risco de nefrotoxicidade com tenofovir, né? Interações medicamentosas, né, podem aumentar a toxicidade dos antirretrovirais ou de outros fármacos em uso concomitante. Por isso que é importante a gente saber o que cada paciente usa, certo? E fatores genéticos também, como a gente viu a questão do alelo, né, para hipersensibilidade do abacavi, por exemplo. Então, resumindo, a gente tentou trazer um pouquinho sobre o diagnóstico do HIV e abordagem inicial. Então, a gente precisa saber de todos os exames, como que é a metodologia? Não. A gente precisa saber a quem pedir, a quem ofertar, quando pensar em HIV e ter disponível também, né, onde a gente trabalha, o teste rápido para aqueles que chegam também e buscam de forma espontânea. Capacitar mais trabalhadores da saúde para que sejam hábeis a realizar o teste rápido, né, e assim a gente ampliar cada vez mais essa oferta, essa testagem e esse diagnóstico precoce. Falamos um pouquinho da TARV, da terapia antirretroviral, que é o tratamento, né, o objetivo maior da TARV, carga viral indetectável de forma sustentada, ou seja, manter a carga viral indetectável com o tratamento.
tá? E também sobre o acompanhamento do HIV, no olhar do HIV como uma doença crônica, entender por que o paciente precisa ser vinculado a um serviço de saúde e ter o seu acompanhamento de forma, pelo menos, semestral. Então, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tá? Até a próxima.